Olá pessoal, chegando aqui mais um vídeo e o vídeo agora é sobre ângulos. Mas o que vem a ser ângulo? Ângulo é toda a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então agora eu vou fazer o exemplo aqui. Nós temos aqui esse ponto O, que é a origem. Dessa origem, eu vou partir aqui com uma semirreta, né? Que eu vou chamar de semirreta A. E vou partir do mesmo pontinho com outra semirreta, que eu vou chamar de semirreta B. Então, observe que aqui é um plano, uma região plana, de onde partiram duas semirretas, a semirreta A e a semirreta B, de uma mesma origem, que é esse pontinho O. Então, aqui é a origem, que nós também chamamos de vértice do ângulo. Então, o vértice do ângulo é a origem desse ângulo, é de onde parte as semirretas. Então, daqui partiu a semirreta A e a semirreta B, formando assim esse ângulo aqui. Então, aqui é onde está o meu ângulo, certo? Então, para fazer a notação desse ângulo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui a semirreta A e a origem, que é de onde partiu as duas semirretas, vai ficar aqui no meio e aonde eu vou colocar esse acento circunflexo, que é o que vai identificar que aqui é onde está o meu ângulo. E aqui eu vou colocar outra semirreta, que é a semirreta B. Então, nós temos aqui o ângulo AOB, certo? Então, quais são as partes desse ângulo? Então, nós temos aqui o O, que é o quê? É a origem das semirretas. Esse ponto O é a origem das semirretas. Foi dele que partiram a semirreta A e a semirreta B. E OA, que eu vou identificar assim, ó, OA com esse tracinho em cima. Então, aqui é a semirreta OA. Por que OA? Porque ela partiu do ponto O, partiu lá do vértice, da origem. Então, OA aqui é uma das semirretas do meu ângulo. Então, OA e OB são os lados desse ângulo AOB. Então, OA e OB são as duas semirretas que são os lados do ângulo. Esse O é a origem, é de onde partiram as duas semirretas, certo? E qual a unidade de medida de ângulo mais usada? A unidade de medida mais usada para medir ângulos é o grau. Como é que nós representamos esse grau? Ele é representado por uma bolinha lá em cima do número. Por exemplo, se eu vou aqui determinar um ângulo de 50 graus, então, eu coloco aqui, ó, 50 com essa bolinha lá em cima. Então, isso aqui significa 50 graus. Então, essa bolinha aqui é o símbolo, né, que representa a unidade de medida de ângulos, que é o grau. E os ângulos, eles são classificados de acordo com as suas medidas. Nós temos o ângulo nulo. O que é ângulo nulo? Ângulo nulo, gente, é o ângulo que mede 0 graus. Então, a medida do ângulo nulo, ele é 0 grau. Ele é um ângulo formado por duas semirretas que se alinham no mesmo sentido. Por exemplo, eu tenho aqui o meu ponto O, né, que é a origem. Daqui partiu a semirreta A, né? Aqui vamos supor que é a semirreta A. Aí daqui partiu
outra semirreta, que é a semirreta B. Então, elas partiram do mesmo vértice, mas elas estão alinhadas aqui no mesmo sentido. Então, nós podemos dizer que aqui não tem ângulo nenhum. Então, por isso que nós chamamos de ângulo nulo. Ângulo nulo é o que mede 0 grau, certo? Então, aqui é a representação do ângulo nulo. Há um exemplo bem específico para a gente representar o ângulo nulo, são os ponteiros do relógio, né? Quando eles estão marcando exatamente meio-dia. Eu vou tentar desenhar o relógio aqui, ó. Aí aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí aqui bem no meio é o vértice, né? Então, esse relógio ele tá marcando 12 horas. Então, no caso aqui, ó, o ponteiro menor é o que marca as horas, né? E aí eu vou com outro ponteiro que marca os minutos lá para o 12. Então, os dois estão apontando para o 12. Então, observe que aqui, ó, tá igual aqui na figura. Então, aqui o relógio, quando marca meio-dia, 12 horas, os ponteiros estão um em cima do outro. Então, aqui é o exemplo mais prático de o ângulo nulo, certo? Então, vamos agora para o ângulo de meia volta ou ângulo raso. O ângulo de meia volta ou ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus. Então, o ângulo que mede 180 graus é o ângulo de meia volta, que também nós chamamos de ângulo raso. Como nós vamos representar? Eu vou fazer aqui o desenho para representar esse ângulo. Nós temos aqui a origem, né? Ponto O. Daqui partiu uma semirreta para cá, que eu chamei de semirreta A. Partiu outra semirreta para cá, que é a semirreta B. E bem que formou esse ângulo, ó. De um lado a outro, né? Aqui tá a semirreta A, aqui a semirreta B. E esse ângulo formado aqui é o ângulo de meia volta ou ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Um exemplo bem prático de um ângulo de 180 graus é, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui nós temos um caderno. Observem que o caderno está fechado. Ó, eu tenho aqui, ó, aqui é uma parte, aqui é como se fosse uma semirreta e aqui como se fosse a outra. O caderno fechado, ele me dá um exemplo de um ângulo nulo, né, que mede 0 graus. Agora, se eu pegar e abrir esse caderno, ó, ele agora está completamente aberto. É como se isso aqui fosse a origem, o ponto O. Aí tá uma parte das folhas para cá e a outra para cá. Então, aqui formou um ângulo, ó. Certo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de meia volta ou ângulo raso, como a gente chama. Certo? Então, agora, vamos ver para o ângulo de uma volta completa. O ângulo de uma volta, pessoal, é o ângulo que mede exatamente 360 graus, certo? Então, o ângulo de 360 graus
é o ângulo de uma volta. Eu tenho, vamos supor que eu tenha aqui, eu tenho aqui as duas semirretas. Semirreta A e semirreta B. Só que o que aconteceu? Esse ângulo, ele partiu daqui, ó. E aí ele veio e ele formou, ele completou aqui a sua volta completa, certo? Então, quando ele completou aqui a sua volta completa, ele fez um giro de 360 graus, certo? Então, o ângulo de uma volta é o ângulo que mede 360 graus. Então, ele saiu daqui e arrodeou tudo aqui e parou aqui bem no lugar onde de onde ele saiu. Então, ele fez uma volta completa, ou seja, ele fez um giro de 360 graus. E nós temos também o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. Então, um exemplo bem prático para a gente constatar esse ângulo reto vamos supor que eu tenha aqui uma pizza e eu vou pegar essa pizza e vou dividir em 4 fatias. Então, eu vou partir ela aqui ao meio e depois eu vou partir aqui no meio de novo. Quando eu partir essa pizza em 4 pedaços, cada um desses pedaços aqui, ó, formou um ângulo reto. Ou seja, eu vou pegar uma fatia dessa pizza, ó. Aqui é uma fatia. Então, esse ângulo formado que a gente sempre representa, toda vez que tiver um ângulo, que tiver esse quadradinho com esse pontinho aqui dentro, você já sabe que isso aqui é o ângulo reto, é o ângulo que mede 90 graus, ó. Aqui são 360 graus ela completa. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Se eu somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, eu vou ter o ângulo de uma volta completa, que é 360 graus. Mas o ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus, nem mais e nem menos, é exatamente 90 graus. Depois, nós temos o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele que tem a medida maior que zero grau, ó, maior que 0 grau e menor que 90 graus, certo? Ó, esse símbolo aqui é maior. Então, o ângulo agudo, ele é maior que o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus, e ele é menor que o ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo que tiver 80 graus, ele é agudo, que tiver 45 graus, ele é agudo, tiver 1 grau, ele é agudo. Qualquer número que estiver entre o 0 e o 90, ou seja, do 1 até a 89, ele é um ângulo agudo, porque ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Por exemplo, nós temos aqui, ó, isso aqui é um ângulo agudo. Para ele ser um ângulo reto, essa semirreta aqui tinha que estar para cá, mas ela tá para cá. Um exemplo bem prático de um ângulo agudo é uma pince, né? Não tenho nenhum aqui para mostrar, mas uma pince, por exemplo, as pincezinhas de tirar a sobrancelha, outras pinças que são usadas em outras ocasiões. Então, são exemplos de ângulos agudos. E por último, nós temos aqui o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Observe aqui, ó, que o agudo, ele é menor que 90 graus. Já o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ou seja,
O ângulo obtuso, ele é maior que o ângulo reto, mas ele é menor que o ângulo de meia volta, que é o ângulo que mede 180 graus, certo? Então, um ângulo, por exemplo, que tenha 100 graus, ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Um ângulo que tenha 93 graus é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Então, tem que estar aqui entre esses dois para ele ser um ângulo obtuso. E um exemplo bem prático, só para vocês relembrarem aí, um exemplo bem prático do ângulo obtuso é um notebook aberto, né? Porque ele tem que ficar com uma inclinação para que a pessoa que esteja usando tenha uma melhor visibilidade. Então, ele vai ficar tipo assim, inclinado, que nem, ó. Vamos supor que aqui seja a base do notebook. E a tela dele tem que ficar mais ou menos assim, ó. Ela não vai ficar retinha aqui, ela tem que ficar mais ou menos assim, inclinada. E assim, ele forma um ângulo obtuso. Ou seja, esse ângulo aqui, formado pela abertura do notebook, ele vai ser um ângulo obtuso. Ele vai ser um ângulo maior que 90, mas também vai ser um ângulo menor que 180, certo? Então, pessoal, esse era o assunto de ângulos. Depois eu vou fazer outro vídeo falando dos ângulos complementares, suplementares, mas como esse vídeo aqui já está um pouco longo, nós vamos ficar por aqui somente com a classificação dos ângulos de acordo com as suas medidas, né? Que foi isso que eu falei. Só revisando, os ângulos, eles podem ser nulo, meia volta ou raso, ângulo de uma volta, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo obtuso, maior que 90 graus, menor que 180. Ângulo agudo, maior que 0 grau e menor que 90. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Ângulo de uma volta, 360 graus. Ângulo de meia volta ou ângulo raso, exatamente 180 graus. E o ângulo nulo, que é 0 grau. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite para assistir o vídeo várias vezes para você memorizar bem, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comentar, compartilhar. E é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.